Vamos entrar agora num outro bloco aqui, vamos falar de ações. A gente falou muito de fundos imobiliários com o Ricardo e agora nós vamos entrar no bloco de ações, tá certo? Bom, Ricardo, quais ações que você vê aí? Eu vou até voltar um pouco, vamos voltar para o raciocínio, né? De fundos imobiliários, a gente falou, poxa, subiu muito rápido. As ações também subiram muito rápido, cerca de 25%, de março a julho. Em agosto, a gente viu algumas quedas. Chegamos até aí quase, acho que, se eu não me engano, foram 12 quedas consecutivas, né? No mercado de ações, você acha que a bolsa tá barata? E foi o mesmo movimento também dos fundos imobiliários? O que você tem a dizer? Foi o mesmo movimento dos fundos imobiliários, taxa Selic para baixo, bolsa de valores vai para cima. Aí a gente pode pensar na grande média, né, que é o Ibovespa. Então a gente costuma comparar a bolsa com essa média, que são mais ou menos das 90 maiores ações mais negociadas no Brasil. Acontece que tem algumas que sobem mais do que a média, né? Eu acho que em cenários otimistas para a bolsa, eu acho que vale a pena pensar naquelas ações um pouco mais arriscadas, porque aí quando elas sobem muito mais. Se olhar o índice das small caps, provavelmente subiu mais do que o Ibovespa, que é a média Eu daquelas não tenho ações essa grandes. informação. Mas com certeza, porque a teoria é essa, É, né? sim. Ela sobe mais e cai mais também, né? Quando tá na Exatamente. queda. Mas no momento otimista, Sobem muito sobe mais. muito mais. Então Sim. tá posicionado nessas ações, eu acho que faz mais sentido. Construtoras subiram pra caramba, né? Construtora subiu Cirela, sei lá, muito 60%, 70%. e ainda paga dividendo. E ainda paga Serela dividendo. paga dividendo bom, né? Então se a gente olhar essas ações de menor tamanho de mercado, eu costumo fazer comparação do setor financeiro, né? Ah, Itaú. Itaú tá indo bem, paga dividendo, vai continuar crescendo? Vai. Só que não vai dobrar de tamanho. É impossível, porque já é muito grande. Agora você pega bancos menores, por exemplo, Banco Pan, Banco ABC Brasil, até mesmo o BTG Pactual, que ele já é um pouco maior, não é tão pequeno assim, mas Tem espaço subiram pra crescer. muito. Mas já subiram, porque tem muito mais potencial de dobrar de tamanho, valorizar 100%, coisa que o Itaú não tem, Sim. né. Então eu acho que olhar essas empresas de pequeno tamanho de mercado faz muito sentido nesse momento, e também se elas estejam ali num PVP ok, lembrando que uma outra métrica que pode olhar, justamente para ver esse risco, é o beta, né, para as ações. Essas empresas pequenas costumam ter o beta alto, ou seja, são mais arriscadas. Sim. Mas no momento otimista, eu acho que é positivo. Agora, você citou em ações baratas. Você pode citar algumas pra gente aí que você acredita que estão num preço bacana, que tem um potencial de crescimento aí para o futuro? Eu acho que, assim, quando a gente pensa em ações, a gente tem que dividir essas caixinhas, né, entre essas ações mais sólidas, seguras, pagadoras de dividendos, e essas que são apostas de valorização de crescimento. Eu acho que no cenário mais otimista, você consegue comprar essas ações mais arriscadas e aí tem uma grande possibilidade de lucro. Então, por exemplo, você vai pegar empresas como o Banco ABC, empresas como Vivara, são empresas que têm muito potencial de crescimento, a própria Cirela, né, que também tem um tamanho de mercado menor. Eu acho que essas empresas são mais arriscadas, mas é ali onde está a possibilidade de ter grande valorização. Mais uma vez a gente ressalta aqui, né, um investidor ele tem que ter pensar na carteira dele como um todo, o portfólio. Se eu tenho segurança lá nas ações, ou nos fundos imobiliários, ou na renda fixa, eu posso ter mais risco nas ações, né. Então, esse cenário, momento de aproveitar ações acima da média, é em momento otimista de bolsa, que é o que a gente vive. Exatamente. Hoje a gente negocia um PL valuation de 8, se eu não me engano, sendo que a média histórica é 10. Uhum, Se a gente voltar para 10, a bolsa já deveria estar em 160 mil pontos. exato. Isso na média. Na média. Então, assim, quais são Itaú, Vale, Petrobras, praticamente puxam essa média toda. O que acontece com essas 3 empresas já é quase metade, Exatamente. né. E a Vale tá sofrendo muito, né? A Vale tá tomando Até que porrada. pô, a China tá atrapalhando bastante a gente, Exato. né, Ricardo? Que você acha aí do mercado? Você acha que a China vai continuar passando dificuldade? Porque É, influencia muito aqui pra nós, né? influencia muito, obviamente é imprevisível, mas tem um amigo meu que falou isso, assim: "Eu prefiro, passar problema com a Vale sabendo que é uma empresa boa, do que passar problema com uma empresa de varejo, por exemplo, que pode quebrar, né". Vai Exatamente, cara.